Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aqui a leitura. Deixa eu ajeitar aqui. A leitura. Érica, seja bem-vinda. Fazer a leitura aqui do devocional de hoje. Tivemos uma pane, né? Graças a Deus, a Edicélia me salvou, senão ia passar toda a live, né, sem som. Obrigado, Edicélia. E vamos começar de novo. De novo, e de novo, e de novo, de novo, e sempre de novo. Sempre recomeçar. Então vamos lá. Vencendo as frustrações. Porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o amor infalível. Lamentações 3, 31, 32. Então, embora você o faça triste, ele não vai deixar você desprezado ad eterno, tá? Sempre voltará os seus olhos, o seu favor para você. E então, vamos fazer a leitura aqui. Eu já tinha feito, só que eu vou fazer e voltar ao ponto que eu estava falando lá, da Carol. Existem momentos na nossa vida que somos presenteados com um acontecimento que nos traz alegria, seja por uma conquista, seja pela presença de alguém que amamos, seja por qualquer outra forma, né? Seja por qualquer outra coisa que façamos o coração aquecer, mas pode acontecer que, de repente, em um piscar de olho, as coisas se esvaiam. Quando eu era criança, um vizinho muito solidário com as necessidades da nossa família instalou uma piscina no nosso quintal. Era uma piscina simples, tá? Lona plástica de armação de ferro, mas que para mim e para minha irmã, aquilo era uma grande realização. Algo que nos deixou muito felizes. Mas aconteceu que a alegria não durou muito tempo, pois no mesmo dia, depois de tomarmos o primeiro banho, numa tarde ensolarada, meu pai, ao chegar em casa embriagado, no final da tarde, em um momento de fúria, pegou uma faca e cortou a piscina inteira. Eu me lembro como se fosse hoje da água espalhando pelo quintal e da dor que foi ver o meu motivo de alegria desaparecer tão rapidamente. Talvez você também tenha vivido algo parecido. Ai, como vivi! De alegria interrompida. Percebi ao longo da minha vida que outras decepções vieram, sonhos que foram por água abaixo e que me levaram à frustração. Mas a partir do momento em que eu comecei a entender que a vida não pode estar focada nas circunstâncias contrárias, e sim em Deus, tudo começou a mudar. Eu convido você a fazer o mesmo. Então, aqui na história, né, história real, tá? Ele fala de quando criança, o vizinho foi lá e montou uma piscina, e criança, qualquer motivo com água é uma festa, né? Pode ser uma bacia, um balde, um tonel, o que for, é uma festa. Eu me lembro da casa da minha avó que existia aqueles tonéis grandes e entrava com meus primos, né? E água gelada, mas era uma brincadeira e a criança adora isso. E essa parte lúdica você tem que alimentar no seu filho. Carol, de 8, né? Minha Carol de 8, eu acabei de arrumar a Clara ali, ela fez um cocôzinho e a gente botou já o banho. E aí, nós temos que ser criativos. Eu peguei a banheira, em vez de botar no banheiro, botei agora na frente, lá no jardim. E aí foi uma festa, né, Carol? Vou tomar banho também. Botei a banheira, botei shampoo, as coisas dela para lá, a mangueira, e nesse momento ela deve estar tomando banho no jardim de casa. Então, não existe esse, eu não sei o que fazer, eu não tenho condições, eu não tenho as ferramentas. Você tem, você só não tem vontade de ser criativo, porque criativo você é. Se você é uma criatura, veio de Deus, tem que ser uma pessoa criativa, tem que ser um ser criativo, ok? Então, coloca a cabeça para funcionar, é só girar uma chavezinha, você está no automático.
Nesse automático, você desacostuma a pensar. Não é que você deixou de ser criativo, deixou de ser um ser pensante, deixou de ser um ser abençoado. Nada disso. Você apenas entrou no automático, tá, do sistema, da vida, do dia a dia, e você parou de ser criativo. Mas a criatividade está aí dentro de você. É só você ativar. Patrícia, boa tarde. Edcélia, boa tarde. Blessed, boa tarde. Então, volta para ele. Volta a ser criativo. Volta a ser coautor. É só ativar. Já está dentro de você. Ninguém está inventando nada. Não está se inventando a roda. Tá bom? Então, essa história que ele contou aqui do pai chegar embriagado e desfazer a piscina, rasgar a piscina e a água jorrar pela casa, né? E a criança sair frustrada, triste, porque aquilo ali era um motivo de alegria naquele dia. Eu vivi isso diversas vezes, minha irmã, meu irmão, porque meu pai tinha esse, entre aspas, dom. Qual é o dom? Estragar prazer. Quando se ria muito lá em casa, ele dizia, por que essa risadagem toda? Ele achava ruim. Ou parece que estávamos rindo dele, zombando dele, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Ele chegava ao ponto de que a televisão tem 2 botões, né? Um liga e um desliga. Na época que televisão, você apertava ali, desligava, o seletor e tal, o canal. E ele estragava o prazer das crianças. Por exemplo, um jogo da seleção, quando criança, você Copa do Mundo e tal, e você viu o primeiro tempo, e aí no segundo tempo, quando ia começar isso, não, a gente já viu o primeiro, tá bom, essa porcaria desse jogo só vai gastar energia e tal. Ou seja, ele tinha um prazer de estragar prazer, certo? Estranho, né? Mas com o tempo a gente não entendia, e pouco tempo atrás, antes dele morrer, ele foi diagnosticado com demência, né? E diante do comportamento dele, uma neurologista chegou a dizer para meu irmão, olha, seu pai, ele não tem só demência, ele tem traços de psicopatia. Então, existia algo além ainda que a gente nunca descobriu, tá? Mas, enfim, ele já se encontra, espero eu, no céu, né, com a misericórdia de Deus. E tudo que ele fez virou apenas hoje uma biblioteca, no meu caso, uma ferramenta para usar de como não fazer, de como as pessoas não passarem por isso, de como as pessoas ressignificarem aquilo, tá? E não ficar achando culpa em todo mundo. Ah, é culpa do meu pai, é culpa do meu vizinho, é culpa nada. Não é culpa de ninguém. Na verdade, é você. O pai dos meus filhos já quebrou várias coisas dentro de casa devido ao alcoolismo. É horrível, né? A bebida é horrível. Meu pai, ele trabalhava na época na Brahma, hoje Ambev, e apaixonado pela Brahma. Então, a Brahma era mais importante que a própria família. Ele saía muito cedo, chegava muito tarde, e para ele a vida dele era aquela. E ele gostava muito de beber, todo domingo bebia. Então, todo domingo tinha uma confusão, todo domingo tinha Era um terror, né? O final de semana pra gente era um terror. E devido a isso, eu criei um bloqueio, que eu nem reclamo, tá? Um bloqueio com bebida. A gente vivia tanta coisa ruim por causa da bebida, então hoje eu não bebo nada, né? Nunca bebi, desde novo. Arrisquei algumas vezes, assim, no carnaval, tomar o quê? Uma caipiruva, caipimorango, né? Aquela enrolação. Mas ainda insisti, ainda beber uma cerveja com os amigos, mas uma coisa me bateu assim, sempre tive isso, tá? De não ir na manada. Eu disse, por que eu vou beber para tomar um caldinho, porque tem 3 ou 4 bebendo aqui, se eu não estou gostando da cerveja? Aí comecei realmente a assumir que eu não gostava de beber e não bebia. E o pessoal lá, vem Luciano, vamos pedir um leite para ele, vamos pedir um copo de leite e tal. E você vai vendo que aquela diferença, em vez de ser um bullying, passa a ser, para mim, pelo menos uma fortaleza. Porque eu não estava suscetível a beber, independente da situação, nem estava aprisionado, não corria o risco de ficar embriagado e outras coisas. Então esse bloqueio, né, positivo, no meu caso, eu trouxe até hoje e eu tomo o quê? Uma água com gás, e agora sem refrigerante, e agora é que entornou o caldo mesmo, né, porque eu conservo
minha mentalidade, saúde e crescimento. Então não dá para botar qualquer lixo para dentro do templo, que não é qualquer templo, é o templo do Espírito Santo. Então a bebida é horrível, ela destrói famílias. E saiu uma pesquisa ontem, que eu assisti, onde falando que ele também é responsável pelos grandes índices de câncer. Tá? As pessoas, é um álcoolzinho, é só um pouquinho, não sei o que, nada. Vai desestabilizar o seu sistema imunológico. E como outras comidas, conservantes e tal, vão, inclusive, TDAH e autismo, tá? Os conservantes, amarelo, o vermelho, tem vários conservantes, saiu uma lista aí. Que essa explosão, né, de situações, a gente acha que é fortuito, né? Não, porque aumentou mesmo o autismo, é informação negativa. Existem causas aí, existe um neurologista americano chamado Dr. David Perlmutter, que ele escreveu A Dieta da Mente, mais outros 2 livros que eu comprei, os 3. Vou até trazer aqui essa série de leitura dele, para vocês entenderem como é estreita a relação entre a saúde e a alimentação. E todas essas doenças que vêm aparecendo aí, que a gente acha que é do acaso e não é. Então, voltando, tudo isso que aconteceu com meu pai, como aconteceu aqui, a gente tem a possibilidade de ressignificar, não reclamar, não julgar, não maldizer ninguém. As ferramentas que eles tinham, né, que ela tinha no momento era aquela. Nós temos mais informação hoje, então mais obrigação de usar as informações de forma certa, correta, né? Parece que é o contrário, né? Como as pessoas têm mais informação hoje, elas relegam mais, né? Tem preguiça de ler, preguiça de se aprofundar, preguiça de colocar em prática, porque parece que não é. Enfim, a leitura de hoje é Gênesis 6. Então vamos lá, cada dia a gente vai lendo um pedaço, vai crescendo um pouco mais, vai desenvolvendo, Fala, Edson, estou vendo que está aqui. Vocês estão aqui pela mensagem ou pela pontuação? Estou brincando. Advertência contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga. Preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. A formiga, hein? Imagina você que governa sobre todas as coisas. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz os sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente.
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue do inocente, 3. Coração que traça planos perversos, 4. Pés que se apressam para fazer o mal, 5. A testemunha falsa que espalha mentiras, 6. E aquele que provoca discórdia entre irmãos, 7. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensinamento da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com vocês. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir dos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito e não queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão é desprezado se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então pensa antes, tá? Eu sei que você pensa, né? Mas a situação pode lhe colocar aí numa armadilha. Então evita a situação. Núbia, boa tarde. Cris, boa tarde, Cris. Evita a situação, tá? Deus te entregou aí um casamento, uma mulher, um homem santo. Poxa, mas meu marido está dando trabalho, minha mulher está dando trabalho. Isso é você que escolheu. Como diz o Pablo, né, nosso mentor, não soube escolher, agora vai ter que gastar tempo com treinamento. Tá? Tem que gastar tempo com treinamento. Afinal de contas, você se comprometeu até a morte o separe. Até que a morte o separe. Então aqui foi Gênesis 6 e vamos Gênesis 6 não, eu troquei, tá? Foi mal, foi Provérbios. Foi mal, era para ser primeiro Gênesis, depois Provérbios, eu fiz o contrário. Não tem problemas, vamos em Gênesis 6. A cabeça ainda está nas 3 horas de conversa hoje, como eu tinha falado para vocês, onde esse tema aqui, ó, vencendo a frustração, caiu como uma luva, porque a gente descobre que as pessoas são falhas, que a gente vai se frustrar. Às vezes a gente não imagina de quem, né? Mas esteja preparado para que venha isso de qualquer pessoa, tá? Guarda o teu coração e faz o que tem que ser feito. Então agora sim,
Gênesis 6, desculpem aí, eu ter trocado as bolas. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas e filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas. E escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui é quando essa parte aqui que Pablo sempre fala, né? Onde Deus nos dá a contagem dos anos. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins da terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deixa eu marcar aqui, porque essa parte é... Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividirá em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Caramba, Deus deu até as métricas da arca, né? Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior.
Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal. A você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. E aqui a gente finalizou Gênesis 6. A construção da arca de Noé, né? Deus, ele desistiu, né, do homem, graças a Noé, que era um homem justo. Ele, posso dizer que ele voltou atrás, né? E como hoje é 8, agora sim, trazendo Provérbios 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas. À entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como princípio
de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidas os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinar as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade que me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas, as portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida. Recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. É um chamado da sabedoria, tá? Então, ame a sabedoria. Faça essa leitura todos os dias. Independente de mentoria, independente de que alguém peça, independente de ter alguém vendo, independente de ser numa live, sozinho, em grupo, faça a leitura de Provérbios todos os dias, independente dos outros livros também, tá? Luciano, não tenho tempo? Tem sim. Você tem 24 horas para fazer a leitura de um capítulo. Dia 8, dia 9, dia 10 e assim por diante. Então a gente finaliza aí a nossa primeira tarefa do dia, que é a leitura de Provérbios, sabedoria, leitura da palavra do Senhor e o café com Deus Pai. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, tá? Essa live vai ficar gravada por enquanto, eu sempre falo isso, porque ela vai subir para o canal, para Xgrow, e vai subir para o Instagram da mentoria, que é a mentoria fechada, ok? E se você quiser entrar para a mentoria, manda aqui um direct, escreve aqui nos comentários, entrar que a gente passa tudo, valores, tempo, ok? E a gente conversa. E logo depois que a gente finalizar aqui, eu descer o vídeo, tudinho, aí eu abro a nossa mentoria do livro, tá? O livro Diário de um CEO, é o livro aí dessa semana, ok? Forte abraço, deixa eu ver aqui, Eudes, Fabiola, Ellen, Edicélia, Lindinalva, eu estou computando aqui, Núbia, Cris, computando todo mundo, porque depois que as mensagens, Érica, Pati, depois que a gente finaliza e grava, né? Os comentários desaparecem, tá bom? Então, até daqui a pouco.